Bora lá, meu povo! Sejam todas bem-vindas a mais uma Noite das Solteiras. Aqui toda quarta-feira eu me encontro com vocês pra gente falar, né, sobre autoconhecimento, amor próprio, dilemas da nossa vida de solteira. E hoje o nosso tema tá bem especial. Hoje na nossa live a gente vai falar sobre como desbloquear as nossas habilidades emocionais, né, através do julgamento, né? Quantas vezes a gente não julga o coleguinha, julga a pessoa do lado, acaba internalizando esses julgamentos e isso não é nada saudável para as nossas habilidades. E hoje vocês vão entender um pouco melhor, né? Por que é tão complicado quando a gente registra no nosso subconsciente esse julgamento, né? O quanto a gente bloqueia dos nossos recursos emocionais quando isso acontece, tá? Vão pegando aí quem tem aí o caderninho do autoconhecimento, que hoje a live vai ter exercício. Hoje a live vai ter no finalzinho um exercício bem bacana para vocês conseguirem estar desbloqueando essas habilidades de vocês. Então quem aí tem o caderninho do autoconhecimento já pega, já deixa na mão que hoje a live tem bastante conteúdo bem importante. Bom, gente, quem aí me acompanha desde o início, né? Quem aí já vem assistindo as nossas lives toda quarta-feira, sabe, né? Que a gente tem padrões de comportamentos enraizados, né? Desde a nossa infância, desde que a gente começa a internalizar, a entender sobre as percepções de mundo, a gente vai construindo nosso banco de dados. E muitas vezes a gente vem enraizando, né, comportamentos do nosso ego primitivo, entendendo muitas vezes um amor infantil, replicando comportamentos que a gente entende como certo e errado, comportamentos muitas vezes que não são maduros, não são tão inteligentes assim, alimentando as nossas crenças, né, acreditando em coisas que muitas vezes não fazem sentido, né, porque isso tudo tá tudo registrado no nosso banco de dados, no nosso subconsciente. E a gente precisa, sim, fazer um mergulho interno para conseguir desbloquear tudo isso, né? Quem aí já me acompanha há mais tempo, e eu sempre falo isso, eu reforço isso nas nossas lives, que tem muita coisa por trás do que a gente é hoje, né? Por trás do nosso comportamento. E as pessoas, né? Nós fazemos o que fazemos, as pessoas fazem o que fazem, porque é o melhor que elas sabem fazer, é aquilo que elas sabem de acordo com o banco de dados delas. E muitas vezes a gente também, né, não consegue ter um comportamento tão inteligente porque realmente a gente não se orgulha disso, né? Muitas vezes a gente está com esse nosso banco de dados, esse nosso script do nosso inconsciente registrado e a gente muitas vezes tem comportamentos infantis que a gente não se orgulha. E hoje eu quero chegar na nossa live de hoje, gente. Muitas vezes a gente tem esse julgamento, né? Não só sobre os outros, mas sobre a gente mesmo e isso acaba bloqueando muitas das nossas habilidades. Gente, vamos entender que cada pessoa vai enxergar o mundo de uma forma. A forma que eu, Andressa, interpreto as coisas é diferente do que o outro interpreta e assim sucessivamente. Então, vamos partir do pressuposto que cada um vai enxergar o mundo de uma maneira. E a gente não pode ficar julgando e acreditando, né? Porque o fulaninho tá errado, porque o fulaninho não faz as coisas certo, ou o comportamento dele não é adequado. Porque cada vez que a gente faz esse julgamento, a gente bloqueia. A gente bloqueia uma habilidade que pode ser muito importante pra gente. E quando isso acontece, né? A gente tem que começar a perceber um pouquinho mais com mais maturidade que isso é algo extremamente complicado e delicado também pro nosso perfil, tá bom? Quem aí já tá com o caderninho do autoconhecimento na mão, pega aí, vamos anotar. Tava com saudade de fazer live com vocês, semana passada teve live em conjunto, né, com a Bianca, mas hoje voltamos ao nosso estudo semanal para a Noite das Solteiras. Gente, vamos começar a entender, né, como é que vocês têm se enxergado hoje, mulheres que aqui me seguem, a galera que tá aqui na live, como é que vocês estão olhando, né, para as atitudes de vocês, para os pensamentos de vocês, para o passado de vocês, né, para o passado amoroso, que muitas vezes é um desastre, né, porque quem aí tá me seguindo e me acompanha sabe, né, que a nossa vida de solteira aqui muitas vezes é cheia de altos e baixos, né, então vamos entender, né, como é que vocês têm olhado para as atitudes de vocês, para os passados de vocês. Hoje vocês têm um pensamento que é um pensamento mais saudável, mais maduro, ou vocês ainda estão se culpando, se chicoteando, né, se julgando
muitas de vocês, quando a gente conversa ali pelo direct, eu vejo que num discurso, né, de muitas, vem aquela sensação de punição, de erro, de se sentir culpada, de interpretar muitas vezes aquela tua atitude, aquela tua escolha como se fosse algo errado, né? Como se você ficasse martirizando pelas escolhas que você teve, pelos comportamentos que você teve. E quando isso acontece, né, quando a gente está com esse julgamento tão enraizado a respeito de nós, a gente acaba bloqueando, né, o nosso fluxo de amor, o nosso espaço dentro do nosso coraçãozinho, nosso espaço de amor, ele vai acabando ficando cada vez menor, porque a gente continua se julgando pelas nossas escolhas, né? Então, como é que a gente vai se amar? Como é que a gente vai se aceitar, se fortalecer, se reconstruir, se a gente ainda olha para as nossas atitudes e para os nossos comportamentos com um olhar de julgamento, com todo esse peso, com toda essa culpa pelas nossas escolhas, pelas nossas ações? Então, o primeiro ponto de alerta aqui na nossa live é: façam essa análise interior. Como é que vocês estão olhando para esse passado amoroso de vocês, para as escolhas de vocês, para a vida realmente, para tudo que vocês passaram, né? Às vezes a gente fica naquele julgamento tipo assim, por que eu não fiz tal coisa, né? Por que eu não fui estudar, sei lá, fui fazer outra faculdade que me desse mais dinheiro, ou por que eu não optei por seguir o outro sonho que eu tinha na minha carreira? E vocês ficam criando, né? E entrando nesse ciclo do julgamento pelas escolhas que vocês deixaram passar. E isso acaba trazendo todo esse peso, toda essa mochila de culpa, né? Mas tenham essa clareza, né, gente? Se vocês fizeram essa escolha em algum momento da vida, é porque de alguma forma ela fazia sentido para vocês, né? Talvez se vocês não tivessem feito as escolhas que vocês fizeram, ou dado chance para as pessoas que vocês se relacionaram, ou enfim, né? As atitudes de vocês não saberiam, né? Não teriam como saber se aquilo ia dar certo ou errado, ou se aquela escolha foi boa ou ruim, porque vocês não tinham feito efetivamente a ação. Então, por isso que é tão importante, né, quando a gente julga, deixar de lado esse peso, essa culpa, todo esse desgaste emocional realmente, porque naquele momento, né, era aquele recurso que você tinha, era a maturidade que você tinha, era a visão de mundo que você tinha. Hoje, provavelmente, você já tem outra percepção da vida, mas é justamente por quê? Porque você se desenvolveu, porque você aprendeu, porque você errou, porque você aceitou aquela tua escolha e hoje você já enxerga isso de uma forma diferente. Tá dando para entender, gente, esse primeiro contexto da live? Aos pouquinhos eu vou descendo mais pro conteúdo e para vocês entenderem também da onde vem essas habilidades, da onde a gente tá bloqueando, tá? Por isso que nesse início eu tô falando sobre julgamento, só para vocês entenderem. Então a gente fez escolhas na vida acreditando que era o certo, era aquilo que era o certo naquele momento, era aquilo que você enxergava, era o melhor que você sabia fazer. Então vamos começar a deixar de lado, né, essa punição, toda essa bagagem de culpa, né? Eu vejo, né, esses dias eu tava conversando eu não lembro com quem é exatamente, porque eu converso com muitas de vocês, mas teve uma situação, né, que uma seguidora veio e disse assim, ficou se punindo, né, porque por vezes deu uma chance pro ex que não valia nada, ou o ex não era uma pessoa tão bacana assim, e daí vocês se julgam por ter dado essa chance a essa pessoa, ficam se punindo, ficam se criticando, né, ai meu Deus, como é que eu não enxerguei isso, como é que eu não percebi que o outro realmente não era tudo aquilo, como eu me deixei enganar, né, quantas e quantas palavras e críticas que vocês trazem até vocês, né, quanto vocês se julgam pelas escolhas, né? Se você não tivesse feito isso, né? Se você não tivesse tomado essa atitude, como é que você ia saber? Então, comecem a olhar para a vida de vocês, deixando de lado um pouco essa bagagem do julgamento, porque só assim vocês vão conseguir dar esse primeiro passinho, né? Para se reconstruir, para reforçar ainda o amor de vocês, o amor próprio de vocês, porque se vocês vão ficar batendo sempre nessa questão de culpa e de julgamento, como é que vocês vão abrir espaço para desbloquear o amor, para deixar a vida fluir de uma forma mais leve, de uma forma mais bacana, tá bom? Bom, então entendendo, né, gente, desde os assuntos que a gente já trabalha aqui há um tempo, as pessoas fazem as coisas que fazem, né, de acordo com as necessidades.
A gente conversa tanto aqui, né? E a gente já falou sobre nossas crenças, sobre as nossas necessidades humanas, sobre quantas vezes a gente é movido por atitudes mesquinhas, por atitudes do ego, por atitudes infantis que a gente foi internalizando desde o nosso início de construção, desde a nossa percepção de modelo de mundo há tanto tempo, desde a nossa infância, né? Então, nós temos os nossos momentos de sombra. Todos nós temos sombras e luz, né? Nós somos seres que têm essa dualidade. E partindo do pressuposto que hoje a gente se enxerga como seres que também tem muitas coisas a desenvolver e tem coisas que já conseguiu desenvolvendo ao longo da vida, ao longo da bagagem do autoconhecimento, a gente tem que também ter esse olhar empático e perceber que o outro também vai ter comportamentos de sombra e de luz, né? Vai ter comportamentos bons e vai ter comportamentos não tão bons assim. E quando a gente começa a trazer essa percepção de que o outro também faz o que faz, o comportamento dele é movido por aquilo que ele sabe fazer, por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele aprendeu desde criança, a gente começa a substituir essa visão de julgamento por um pouquinho mais de compaixão. E é justamente esse o propósito da live de hoje, né? É conseguir enxergar que cada pessoa, que a minha visão de mundo, as minhas regras de vida, o que eu acredito não serve para o outro. Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua história, tem a sua vivência, tem aquilo que aprendeu. Então, quando a gente começa a deixar de lado um pouco essa questão de crítica, de julgamento sobre o outro e começa a trazer muito mais compaixão, muito mais inteligência, as coisas vão fazendo mais sentido e a vida vai ficando mais leve. Ai, Andressa, mas vamos lá. O outro lá tem um comportamento extremamente negativo, ele tem um comportamento ruim, ele não é honesto, enfim, você começa a julgar essa outra pessoa. Mas qual o poder que você tem de fazer esse julgamento, sendo que você não sabe como é que foi a vida dele, qual que foi o registro que ele teve, como ele se desenvolveu? Você não tem esse poder de ficar trazendo todo esse peso de o que é certo e o que é errado. Infelizmente, a gente cresce trazendo muito essa concepção de que isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Só que cada vez que a gente traz essa ideia de certo e errado, né, esses padrões universais que a gente foi adquirindo, a gente vai bloqueando, né? Quando a gente julga que é errado, a gente automaticamente bloqueia e diz, não, isso aqui é extremamente errado, e a gente bloqueia as habilidades que aquilo também tem, porque todo comportamento ele vai ter as duas percepções. Vai ter quando a gente quando está em equilíbrio esse comportamento, ele vai trazer esse lado bom e esse lado ruim. Não sei se deu para entender, gente, mas comentem aí se vocês estão conseguindo seguir o raciocínio da live de hoje, tá? Ou seja, gente, eu até fiz um esboço aqui, né? Só que no esboço, né, fica o oposto, então eu tive que escrever no oposto para vocês. Mas, ou seja, cada vez que a gente julga um comportamento como certo, tá ok. A gente aceita isso. Vocês estão conseguindo enxergar ali? A gente aceita isso. E cada vez que a gente julga esse comportamento como errado, a gente bloqueia e a gente não consegue equilibrar essas duas habilidades. Deu para entender? Cada vez que a gente julga, a gente bloqueia uma habilidade positiva que aquele comportamento também traz. Tá bom? Por quê? Porque a gente cresceu entendendo que existia o certo e errado. E quando a gente faz essa interpretação de que aquilo é errado, a gente bloqueia, a gente não consegue resgatar a habilidade positiva que aquilo também nos traz. Vou trazer aqui um exemplo, vamos lá, para ficar mais fácil. Esses dias eu atendi uma cliente onde no subconsciente dela, ela internalizou que a mãe dela era uma pessoa fraca. Ela internalizou que a mãe dela era uma pessoa emocionalmente instável, de que ser uma pessoa muito emocional, muito vulnerável emocionalmente era algo extremamente ruim. Ela julgou que a mãe ser muito emotiva, viver o amor intensamente, isso era algo ruim, isso representava fraqueza, isso representava incoerência para ela. Então ela trouxe uma carga de julgamento para essa mãe, tá?
que tudo isso que ela estava fazendo era errado, tá? Ela julgou essa mãe e tudo isso era errado na cabeça dela. No subconsciente dela, ela fez esse registro. E automaticamente, quando ela fez esse registro de que a minha mãe é fraca porque ela é emocionalmente muito instável, porque ela se doa muito pro amor, porque ela é muito intensa nas relações, tudo isso ela julgou. E a partir do momento que você faz um julgamento, que você não consegue manter o equilíbrio entre as tuas emoções, entre o certo e o errado, você bloqueia isso. Então ela julgou esse comportamento da mãe dela e automaticamente o que ela internalizou? Que ser fraca é ruim, que ser emocionalmente envolvida era ruim, que isso me trazia uma bagagem, no subconsciente dela de que ser muito intensa no amor era algo horrível. E tudo isso ela foi bloqueando no subconsciente dela. A partir do momento que ela fez esse bloqueio, que ela enxergou essa pessoa como algo ruim, como não era o certo, né? Esse comportamento que você tinha era errado, ela bloqueou. E daí ela não conseguiu trazer essas habilidades emocionais para a vida dela. Deu para entender agora? Quando a gente fala, né? Quando a gente julga o outro, automaticamente a gente está bloqueando as habilidades. Quais habilidades, Andressa? Se ela internalizou, né? Que ser emocionalmente instável era sinal de fraqueza, ser muito intensa no amor era ruim. Quais habilidades ela bloqueou? Como assim? Pensem comigo, né? Todo comportamento ele vai ter habilidades boas e ruins quando ele não está em desequilíbrio. Então essa mãe, na verdade, ela tinha realmente um amor muito intenso. E pode ser que sim, no comportamento dela estava em desequilíbrio isso. Mas quando a gente julga, quando a gente não consegue trazer uma interpretação mais inteligente, o que sobra? Sobra só coisas ruins, a gente não consegue interpretar isso de uma forma mais inteligente. Ou seja, essa mãe também, ela era extremamente emotiva, no sentido de transpor os sentimentos. Isso era uma habilidade que foi bloqueada a partir do momento que ela negou o comportamento dessa mãe, que ela julgou o comportamento dessa mãe. Ela era uma mãe que era extremamente carinhosa e conseguia demonstrar os sentimentos com tranquilidade. Ela bloqueou essa habilidade também, ela se fechou pro amor, ela se tornou uma pessoa extremamente racional. Então ela acabou indo pro oposto, né? Tudo que eu julguei nessa mãe, tudo que essa cliente julgou nessa mãe, acabou se tornando o oposto. Ela julgou todo esse comportamento e ela acabou mirando no polo oposto. Então ela não conseguiu encontrar o equilíbrio e perceber que dentro daquelas habilidades, dentro daquele comportamento da mãe dela, também tinham coisas muito boas. Fica o alerta para vocês perceberem e começarem a olhar o que vocês estão julgando nos outros. Não só o julgamento interno, mas qual é o olhar que vocês estão tendo sobre o outro. Lembra que no início da live eu falei, né? Cada um vai fazer as coisas com os recursos que tem, com o emocional que tem, com aquilo que aprendeu desde o início no banco de dados. Então a gente não tem como trazer um peso, né, uma interpretação sobre o comportamento do outro, e sim trazer um pouco mais de compaixão, de empatia e conseguir entender que toda vez que eu julgar, isso vai registrar algo e vai bloquear algo dentro do meu inconsciente. Deu para entender, gente? A nossa visão de mundo é diferente da visão de mundo do outro. Então, a partir do momento que a gente vem com o crivo da verdade, diz isso é certo e isso é errado, a gente está mirando para um polo distante do outro. A gente não está conseguindo buscar esse equilíbrio. E quando a gente não consegue buscar o equilíbrio, a gente está bloqueando essas habilidades emocionais. Andressa, quer dizer que eu estou julgando a pessoa que está tendo um comportamento ruim no meu ponto de vista e que eu preciso ser igual a ela? Não, você não precisa ser igual a ela. Você não precisa fazer a cópia do comportamento da outra pessoa, não é isso. Você tem que olhar com inteligência e perceber que dentro daquele comportamento que você está julgando no outro, também existem habilidades positivas. Vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Vamos lá. Você sai jantar aí com as suas amigas e no barzinho você enxerga uma mulher que está com uma roupa extremamente sensual. Você olha para aquela pessoa e diz, nossa, ai que pessoa vulgar. Ai meu Deus, como é que ela tem coragem de sair de casa desse jeito? Um comportamento bem simples, tá, gente? Você olhou pra mulher e você criticou ela internamente, ou até você criticou ela junto com as suas amigas.
Só que o que você fez? Você botou uma interpretação ruim daquele comportamento daquela pessoa. E automaticamente você excluiu, né? Você excluiu e você disse, nossa, jamais vou me vestir daquele jeito porque é extremamente horrível, é vulgar, é promíscuo. Enfim, você trouxe um peso, você trouxe uma interpretação sobre o comportamento da outra pessoa. Mas quando você traz essa interpretação de uma forma tão radical do certo e do errado, você julgou como errado. Você não viu aquilo como certo, você julgou, só que você não buscou o equilíbrio. Poxa, qual que é a sacada, né? É olhar para aquele comportamento daquela pessoa e pensar assim, nossa, ela é ousada, ela tem coragem de usar aquela roupa. Eu gostaria de também ter a coragem que ela tem. Não que você precise sair usando a roupa que ela está usando, gente, não é esse o ponto, mas é olhar para o comportamento do outro de uma forma mais inteligente e pensar, poxa, eu queria ter uma autoestima para usar uma roupa daquelas. E trazer uma interpretação que vai trazer um equilíbrio. Porque quando você julga de uma forma muito extremista e negativa, aliás, qualquer julgamento, né? Mas você traz uma interpretação ruim de que aquilo que ela está fazendo é errado, você bloqueia no teu subconsciente. Existem pessoas que têm julgamento sobre dinheiro. Ah, porque o fulano tem dinheiro, fulano é arrogante porque ele tem dinheiro. Gente, a partir do momento que você julga que o outro é arrogante porque ele tem dinheiro, você está bloqueando qualquer possibilidade que você tenha de ganhar dinheiro na vida. Vocês entenderam o quão complexo é isso? Porque você está bloqueando também as habilidades boas que aquela pessoa tem. Porque se ela está tendo dinheiro, provavelmente é porque ele construiu a vida dele, ele foi atrás dos sonhos dele, ele teve ambição. E toda vez que você julgar, você vai estar bloqueando isso dentro de você. Por isso, gente, que é tão complexo o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso subconsciente. A gente tem que ter um cuidado tão grande com tudo que a gente pensa, com tudo que a gente fala, porque isso fica registrado de N maneiras. Então a gente coloca um peso, né? A gente bloqueia uma habilidade boa por trás desse julgamento. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos lá. Eu fiz um julgamento e eu sou franca, né, gente? Eu não me escondo muito aqui. Quantos julgamentos que a gente não faz, né, a respeito da nossa vida também? Eu lembro que, e essas percepções eu venho tendo cada vez mais à medida que eu vou estudando, né? Eu fiz um julgamento há um tempo atrás sobre uma amiga minha. E eu julguei ela porque ela era uma pessoa meio avoada, assim, sabe? Não pensava muito, né, no futuro, não tinha muita ambição de qual que era o próximo passo, como é que você se enxerga daqui 5, 10, 20 anos, sei lá quantos. E eu sempre tive essa habilidade dentro de mim muito forte, né, muito enraizada. E o que acontece? Eu trouxe um julgamento para esse comportamento dela, como se ele fosse errado. Só que o que acontece? Quando a gente julga, a gente bloqueia. E automaticamente eu bloqueei toda a habilidade que eu tinha de levar uma vida mais leve, de ser uma pessoa mais despreocupada, porque isso também é uma habilidade positiva. Mas a partir do momento que eu olhei para a atitude dela, para o comportamento dela, para a forma dela viver, como se isso fosse ruim, eu registrei que aquilo ali eu não poderia ser assim. Eu não deveria ser assim, porque era algo que tinha um peso negativo. Vocês conseguiram entender, gente, a associação do fato de você julgar, de você trazer uma interpretação sobre algo que você nem sabe, né? Sobre algo assim, você não sabe aquele comportamento dela, né? Por que ela tá tendo aquele comportamento? Porque ela teve uma história diferente da sua. E cada vez que você julgar ela, você vai estar o quê? Você vai estar colocando as tuas regras sobre o que tu viveu, sobre o que tu acredita que é certo ou errado para aquela pessoa. E você não tem esse direito. Então você tem que começar a olhar as outras pessoas com mais compaixão. Porque você não sabe da história dela, você não sabe como é que foi o banco de dados dela, você não tem essa bola mágica para enxergar, né? Tudo isso. E agora, gente, eu quero fazer um exercício, eu quero propor um exercício para vocês. Porque cada atitude, cada julgamento vai bloquear uma energia. E a gente tá aqui para quê? Para encontrar o equilíbrio. Então a gente não pode pensar, isso é certo, isso é errado. A gente tem que encontrar o equilíbrio desses comportamentos. Então eu quero que vocês coloquem. Eu vou escrever aqui no quadro, peraí, tá?
só pra vocês entenderem a logística. Eu tô bem didática, tô bem professora. Gente, vamos lá. O exercício que eu quero fazer, e a proposta da live, vocês entenderam essa parte do julgamento que eu falei? Até aqui ficou claro? Todo mundo conseguiu entender? Dá um joinha aí, diz que sim, diz que não, ficou claro, senão eu repasso de novo. Mas é isso, julgou, bloqueou. Julgou, bloqueou. Pensou em julgar a pessoa, tu para na hora, porque se tu julgar, se teu cérebro registrar, automaticamente você tá ferrado, porque bloqueou aquela energia dentro de você, bloqueou aquilo e você vai ter que depois gastar muito mais energia para bloquear isso, tá? Então vamos lá, gente. Quero que vocês façam uma listinha aí no caderno de vocês, qualquer coisa, só façam um exercício, tá, gente? Eu faço agora, eu faço depois, mas vamos lá, tá? O exercício é bem simples, tá, gente? A Natália já estou me inspirada em você, amiga, prof linda, maravilhosa, doutora. Gente, o seguinte, pegam aí o caderninho. Hoje vocês têm minimamente uma percepção das habilidades que vocês têm e das habilidades que vocês não têm, certo? Todo mundo tem isso, né? Mais ou menos você sabe que você é bom, que você não é tão bom assim, né? Mas vamos lá, coloquem ali no rascunho de vocês. Eu vou botar aqui habilidades, que é as que você tem, e habilidades que você não tem, tá? Habilidades que você não tem. Deixa eu virar aqui pra cá. Aí, ó. Habilidades que você tem, habilidades que você não tem, tá? Vamos lá, eu trouxe um exemplo meu aqui. Quem me conhece sabe. Eu não tenho habilidade da calma. Vocês sabem por que eu não tenho habilidade da calma? Porque em algum momento da minha vida eu julguei que ser calmo era ruim. Ser calmo era ser uma pessoa lerda, era ser uma pessoa lenta, era ser uma pessoa vagarosa, era ser uma pessoa que não tinha atitude, era uma pessoa que não tinha ação. Então, pra mim, por que é tão difícil eu desenvolver calma, né? Porque eu fiz uma interpretação, em algum momento da minha vida eu julguei que uma pessoa calma era uma pessoa que não tinha ação, que era lenta, né? Que não tinha atitude. Então, eu fiz esse julgamento. O que acontece? Eu preciso interpretar que ter calma por quê? Porque eu estava, lembra que eu falei? Vou fazer aqui o desenho de novo. Certo e errado, tá? Eu julguei que ter calma era errado e eu fiquei nesse polo aqui, ó. Eu não fui buscar o equilíbrio entre o certo e o errado. Eu não fui buscar esse equilíbrio. Então, eu fiquei só entendendo que ser uma pessoa calma era ruim. Então, eu tive que interpretar nessa minha nova fase que ser calma era uma habilidade que eu precisava. E por que eu fui bloquear isso, né? Porque também a pessoa que é calma tem muitas habilidades. Tem as habilidades de perceber a vida de uma outra forma, tem as habilidades de aproveitar os momentos, em habilidades. Isso tudo eu fui bloqueando. Eu bloqueei porque eu julguei que ser calmo era ruim. Deu pra entender? Então eu tive que desbloquear essa minha habilidade aqui, que eu não tenho, e trazer ela pro desbloqueio, né? Pra entender que ser calmo também era algo muito positivo, que era necessário, tá? Outra habilidade que eu tinha, porque assim, quando você tem demais uma habilidade, você vai bloquear. Quando ela não tá em equilíbrio, você vai bloquear. Por exemplo, não significa que eu ser uma pessoa extremamente ágil, ser uma pessoa extremamente da ação seja ruim, tá? Não é isso. Mas eu tenho que buscar o equilíbrio entre fazer muito e ter muita ação e também aprender a desenvolver a minha calma. Então, é buscar o equilíbrio entre essas duas habilidades, ok? Outra habilidade que eu tenho uma habilidade que é ser muito controladora. Isso não é ruim, exceto se ela estiver num polo muito extremo. Por quê? É importante desenvolver essa habilidade, é importante ter um pouco de controle sobre as atitudes, sobre a vida, sobre as tuas finanças, sobre a tua carreira. Só que quando ela tá num polo muito extremo, né? Quando essa habilidade está num polo muito extremo, ou seja, eu sou extremamente controladora e eu tô bloqueando a habilidade de quê? De levar a vida com leveza, de enxergar as coisas de uma forma mais tranquila, bloqueando também a habilidade de entender e viver o momento presente, né?
tô muito apegada a querer controlar tudo o tempo todo, as pessoas. E nisso eu tô bloqueando a minha habilidade de viver a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, de deixar as coisas fluírem naturalmente. Por quê? Eu tinha essa habilidade, mas ela não estava equilibrada. Então eu queria controlar tudo o tempo todo, eu queria controlar meus relacionamentos, eu queria controlar meu trabalho, eu queria controlar todas as pessoas que estavam ao meu redor, queria controlar a vida dos meus amigos, das pessoas que estavam perto de mim. E não é assim. E eu julguei que levar a vida com leveza era ruim, porque eu tinha que ter esse controle. Então era uma habilidade também que estava em desequilíbrio. Então, gente, comecem a fazer esse exercício. E digo mais, às vezes vocês não querem, vocês podem puxar esse exercício ali falando das habilidades, pensando nas habilidades que vocês têm e aquelas que vocês não têm e como equilibrar isso. E também, muitas vezes, né, como foi o exemplo que eu citei lá no início da live, sobre a habilidade, né, dessa minha cliente que julgou a mãe, né, julgou a mãe, ou muitas vezes vocês julgam o pai, vocês julgam as pessoas que estão perto de vocês. A partir do momento que você fez o julgamento, você botou um peso, você deu um crivo, né, do que é certo e do que é errado. E, né, quando a gente bota esse peso, essa interpretação, né, essa interpretação universal que a gente acredita, né, do que é certo e o que é errado, quando a gente faz isso, a gente bloqueia uma habilidade muito importante que essa outra pessoa também pode ter, uma habilidade que muitas vezes você não conseguiu enxergar, porque você botou a sua régua na vida da outra pessoa. Você acreditou que ela deveria enxergar o mundo da forma como você enxerga. E você tirou totalmente a visão empática, a visão de compaixão, tudo aquilo que a gente fala desde o início aqui no perfil, de que cada um vai fazer o que é melhor para si, de acordo com o banco de dados que tem, de acordo com as vivências, de acordo com tudo aquilo que ele registrou, né, ao longo da vida. Então você tá botando a sua régua, a sua medida na vida da outra pessoa e você tá julgando e dizendo, isso é certo, isso é errado. E quando você fala de certo e errado, você tá indo para um dos polos. Normalmente você julga, você vai pro polo do errado. Você começa a falar da pessoa que aquele comportamento não é adequado. E você julga assim e bloqueia as habilidades positivas, as habilidades importantes que aquele comportamento também traz. Tá bom, gente? Essa foi a nossa live de hoje. Não sei se vocês conseguiram contextualizar tudo, mas é sobre o nosso peso do julgamento, né? O quanto a gente olha e deixa muitas vezes as emoções falarem mais alto, né? E automaticamente isso fica registrado no nosso inconsciente. Então, entendam, né? Comecem a olhar essas outras pessoas com muito mais compaixão, com muito mais maturidade, porque só assim vocês vão começar a desbloquear essas habilidades que vocês têm aí, que ficam muitas vezes travadas, que travam o fluxo de coisas boas na vida de vocês, porque vocês estão vindo com o peso, com a reguinha de vocês, com o certo e o errado, para a vida do outro, né? Apontando os dedos sobre os erros dos outros e muitas vezes negligenciando as coisas boas que aquele comportamento também tem. Tá bom, gente? Essa foi a nossa noite das solteiras de hoje, com muito conhecimento, muito intenso hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, gente, vocês sabem que eu tô sempre à disposição aí, é só chamar no direct, a gente vai conversando. Muitos de vocês vêm me procurar pra gente conversar sobre os dilemas, eu tô sempre disponível pra gente ouvir, pra ouvir vocês, pra aconselhar na medida do possível. Mas é extremamente importante que vocês comecem a se analisar mais, a se observar mais, a perceber os comportamentos de vocês, as habilidades, o que vocês precisam realmente melhorar e realmente fazer esse mergulho interno. Não adianta eu chegar e aconselhar vocês se vocês não conseguem ter essa maturidade, não conseguem começar a dar pequenos passos em direção ao autoconhecimento de vocês. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e façam o exercício. É muito importante. Beijo, beijo. Até a próxima quarta.